E o governo federal admitiu hoje que o projeto de reforma da Previdência, da maneira como estava desenhado, não vai ser votado no Congresso. A decisão foi logo depois da reunião dos Conselhos da República e da Defesa Nacional, órgãos consultivos que o presidente Michel Temer tinha que ouvir sobre a intervenção no Rio. A maioria dos dois conselhos deu aval à decisão. A oposição não disse nem sim nem não, se absteve. O líder da minoria na Câmara falou que o governo estava usando a intervenção para desembarcar da reforma da Previdência. Acho que isso também foi um álibi para não votar a PEC da Previdência, porque o governo não tem, nem teve, nem tem e nem terá os 308 votos. Pela Constituição, enquanto a intervenção estiver em vigor, nenhuma modificação à própria Constituição pode ser votada. É o caso da reforma da Previdência. O presidente do Senado saiu da reunião dizendo que já havia determinado a paralisação de todos esses projetos. Previdência é uma das PECs, tem várias PECs que vão ficar paralisadas. Foi uma opção não do Congresso Nacional, foi uma opção do presidente Michel Temer, combinado com o governador do Rio de Janeiro, Pezão, de fazer a intervenção. E o presidente da República é um constitucionalista, sabe que feita uma intervenção, decretado estado de sítio ou estado de defesa, ou intervenção, paralisa qualquer movimentação de PEC. O próprio presidente Temer sempre repetiu que deixaria um legado de reformas, mas o Planalto gastou o que tinha e o que não tinha para negociar com aliados os votos para barrar as duas denúncias contra Temer no ano passado. Perdeu o timing. Na semana passada, Temer anunciou que revogaria a intervenção no Rio, caso o governo tivesse garantia de votos para aprovar a Previdência. Mas ele foi alertado, depois de consultas informais ao Supremo Tribunal Federal, de que não poderia voltar atrás na intervenção sem que ela alcançasse o seu propósito. O Planalto mobilizou líderes e ministros para consolidar o discurso. E no fim da tarde, coube ao ministro da Articulação Política jogar a toalha. O governo não precisa se desculpar por não aprovar a reforma da Previdência. O governo não precisa se desculpar por isso. O governo fez e está fazendo a sua parte. Então não há por que nós termos motivo, temos assim, a intenção de criarmos situações que venham a servir de desculpa. O Brasil é testemunha de que nós tínhamos e temos consciência de que a reforma é necessária. Todavia, a questão da segurança assumiu um caráter tão explosivo que tornou necessária a tomada de medidas excepcionais. E essas o governo tomou, e o efeito colateral, nesse momento, é a suspensão da tramitação da reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência continua sendo um tema urgente, imposto pelo déficit crescente no sistema de aposentadorias. Mais de 182 bilhões de reais no ano passado e previsão de chegar a quase 193 bilhões este ano. Agora há pouco, a equipe econômica anunciou que vai tentar votar a reforma da Previdência, mas em partes, sem ter que modificar a Constituição. Quem está acompanhando esse assunto é a Cláudia Bom Tempo em Brasília, vai explicar os detalhes para a gente. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, a reforma da Previdência está oficialmente suspensa diante da intervenção federal no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito agora há pouco. Foram anunciadas 15 medidas para melhorar o ambiente de negócios e manter o crescimento da economia enquanto a reforma fica suspensa. Entre elas, a privatização da Eletrobras, a reoneração da folha de pagamento de vários setores da economia. Isso aí tem um impacto de mais ou menos 8 bilhões de reais ao ano. A reforma do PIS/COFINS e a autonomia do Banco Central. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o governo vai reforçar o combate a fraudes e vai revisar algumas políticas públicas. A pauta da Previdência continua fundamental para o governo, os rombos da Previdência continuam prejudicando as contas públicas e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que ela vai voltar para a pauta assim que for possível. É uma ampla gama
de propostas, muitas delas microeconômicas, algumas fiscais, outras que têm um impacto muito importante para a atividade econômica. Portanto, não é meramente uma agenda fiscal. Agora, a pauta da Previdência continua prioritária e fundamental e que será submetida, evidentemente, ao Congresso Nacional, tão logo haja determinação, possibilidade constitucional para isso. Bom, e a coletiva com a explicação dessas medidas todas continua aqui no Palácio do Planalto. Bonner, Renata. Então a reforma da Previdência está suspensa por enquanto. Que foram anunciadas são 15 medidas para tentar diminuir aí o impacto da retirada da reforma da Previdência da pauta nas contas públicas. Obrigada, Cláudia Bom Tempo.